Vamos lá para Hebreus, capítulo 4. A gente vai ler o verso 9 ao verso 11. Depois a gente vai lá para o capítulo 12, que é o versículo 1, que é o texto base, tá? Deixa separado. Capítulo 4, então, de Hebreus, verso 9 ao verso 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Capítulo 12 agora, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Bom, a gente tem visto aqui nesses dias, nos últimos dias, sobre a questão da carreira que nos está proposta, Na palavra de Deus há uma carreira, há uma corrida que nos está proposta. E assim, hoje, a gente vai falar uma coisa muito interessante. Assim como qualquer prática esportiva, como qualquer corrida, na carreira que nos está proposta há um momento de descanso. Quando a gente pratica um esporte, o que acontece? Chega um momento que a gente tem o descanso. Que a gente para, que a gente vai descansar naquela corrida, naquela carreira, naquela prática esportiva. Na carreira proposta é a mesma coisa. Há também essa perspectiva, essa ótica do quê? Do descanso. A palavra de Deus diz aqui, correndo a carreira que nos está proposta, podemos entrar no descanso. Agora anote bem. Podemos entrar no descanso, a palavra de Deus diz, de Deus. No descanso de Deus. Somente através da carreira que nos está proposta, correndo a carreira que nos está proposta, podemos entrar no que a palavra chama de o descanso de Deus. Somente através desta carreira é que a gente pode entrar, então assim desfrutar, aproveitar do descanso de Deus. Quando corremos a carreira que nos está proposta, somos conduzidos para o descanso de Deus. O verso 9, que nós lemos do capítulo 4, diz: resta um repouso para o povo de Deus. Olha que interessante essa expressão. Resta um repouso para o povo de Deus. Nós acreditamos muitas vezes, temos a tendência de acreditar que muitas vezes o nosso descanso, ele está em muitas coisas. Na prosperidade material, na estabilidade de um bom emprego, na abundância de amigos, nos bons relacionamentos familiares, emocionais. Tudo isso a gente leva, a gente tende a crer que o nosso descanso estão nestas coisas. Mas a palavra de Deus em Hebreus deixa claro que para o povo de Deus, a perspectiva aqui é sempre da carreira que nos está proposta, da carreira cristã. A gente fala aqui sempre relacionado à questão do povo de Deus. Para o povo de Deus resta um repouso. Resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse? O descanso de Deus. O descanso de Deus. Na carreira cristã, na carreira que nos está proposta, a gente tem que ter isso muito claro. Que para nós resta um repouso. Resta um descanso.
Por que muitas vezes a gente não desfruta do descanso? Porque nós não temos essa perspectiva. Não temos isso muitas vezes claro, que para nós, para o povo de Deus, resta um descanso. Entrar no descanso de Deus. Verso 10 diz assim: porque aquele, e esse aquele aqui você pode traduzir como aquele que está correndo a carreira que nos está proposta, aquele que entrou presta atenção, olha a expressão, no descanso de Deus. Também ele, aquele que entrou, mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Olha que interessante. A perspectiva é aquele que entra no descanso de Deus, esse descansa. É esse mesmo que vai descansar. O povo de Deus, para o povo de Deus resta um descanso, resta um repouso, entrar no descanso de Deus. Esse é quem vai descansar. Aquele que entrou no descanso de Deus, descansou, diz a palavra. Aquele quem? Aquele que correu com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Olha que interessante. Essa é a perspectiva na palavra, né, de Deus, dentro da carreira que nos está proposta, que é este caminhar que nós temos visto ao longo, né, do nosso relacionamento com o Senhor. Agora eu te pergunto, a palavra de Deus diz que é para entrarmos no descanso de Deus. O que é preciso para entrarmos no descanso de Deus? Veja o verso 11 do capítulo 4. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Aquele descanso é exatamente o descanso de Deus. O que é preciso, o que é necessário para entrar no descanso de Deus? Repare só, assim como em qualquer prática esportiva, é necessário, né, na carreira que nos está proposta, esforço. A palavra de Deus diz: esforcemo-nos por entrar no descanso de Deus. Olha que interessante. A perspectiva da carreira proposta, de uma corrida para a vida, né, para a carreira cristã, é perfeito esse exemplo, essa ilustração. Porque de fato é uma corrida mesmo, que precisa de treino, que precisa de preparação, como a gente já viu sábado passado, né, e outros sábados, que precisa de atenção a muitas coisas, que precisa de uma série de coisas, entre elas o esforço. Você precisa se esforçar. É um engano, né, essa perspectiva que talvez alguns tenham, de que a carreira proposta ela se resume em entrar num lugar meio que mágico, que aí você vai ali tudo vai acontecer na sua vida. Não é isso. A carreira que nos está proposta, né, nós precisamos nos esforçar. Todos nós. Esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso de Deus. Na carreira que nos está proposta, para entrar no descanso de Deus, é necessário, é preciso nos esforçarmos. Sem esforço fica difícil. Embora reconhecemos que é pela graça, pela misericórdia do Senhor, por tudo aquilo que em Cristo, né, temos acesso, embora seja por meio dele e para ele todas as coisas, o esforço ele trabalha juntamente com a graça de Deus. A graça de Deus trabalha juntamente com a nossa disposição. A graça de Deus nos capacita, nos prepara, nos dá condições do quê? De nos esforçarmos, de nos dedicarmos, de nos voltarmos, de nos posicionarmos, de escolhermos, de optarmos pela carreira que nos está proposta. Nós estamos falando aqui de esforço. Já falamos muito sobre esforço nesses últimos sábados, nesses últimos estudos. Vocês lembram disso? Recapitulando um pouco sobre o que é este esforço para entrar naquele descanso. Vocês lembram? Estão lembrados?
entre outras coisas, né? Aquilo que a gente chamou aqui de o tripé das ações básicas na carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 2, verso 1, por exemplo, diz: nos apegarmos com firmeza, olha só, as verdades ouvidas. É esforço, precisa se esforçar para se apegar às verdades ouvidas. Hebreus capítulo 3, verso 1, por exemplo, diz: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerar atentamente a Jesus, isso é um esforço. Um outro exemplo, por exemplo, capítulo 3, verso 6 e o verso 14. Guardarmos firmes até o fim a ousadia, a exultação e a confiança que desde o princípio tivemos. Guardar até o fim precisa de esforço. Para entrar no descanso de Deus, no repouso que nos resta, nós devemos nos esforçar. E a palavra de Deus é cheia disso. Há esta parte que nos cabe pela graça de Deus, né? Nos esforçarmos, nos apegarmos à verdade, considerarmos a Jesus, guardarmos até o fim. Agora, quando a gente fala sobre o descanso de Deus, eu acredito que as dúvidas de todo mundo relacionadas a esse assunto, elas se resumem basicamente nisso. O que é o descanso de Deus? Como entrar se você não sabe o que é, né? O que é este entrar no descanso de Deus? Este entrar. O que é o descanso é uma pergunta, é uma dúvida. E o que é este entrar? É uma outra dúvida. E também, por que alguns acabam entrando e outros não? Na carreira proposta, no que nos é proposta, alguns acabam entrando no descanso de Deus e outros não. Uma resposta básica para essa pergunta é simplesmente que ignoram essa questão de nos esforçarmos. Nem todos se esforçam, evidentemente. Bom, então vamos lá, vamos tentar responder essas perguntas juntos hoje na palavra, tá? Eu vou falar para você que hoje a gente vai estudar, hein? Tá preparado? Vamos estudar a Bíblia, hein? Vocês vão correr que esse texto aí vai ficar até meio louco. Se você estiver meio parado aí, você me fala, tá bom? Que a gente vai ver bastante texto hoje. Então vamos lá, capítulo 4 de Hebreus, verso 3 ao verso 5. Hebreus, capítulo 4, verso 3 ao verso 5. Está me acompanhando, Dai? Dai, está acompanhando? Então tá. Diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim se disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. O que é o descanso de Deus? Observe bem, sobre o descanso de Deus, né, o autor de Hebreus, o autor dessa carta, ele faz uma relação direta, né? Essa questão é tratada em paralelo com a criação de Deus, né? Vemos aqui, por exemplo, que ele cita o sétimo dia, que Deus descansou no sétimo dia de suas obras. Ele fala aqui que lá no sétimo dia, depois que as obras foram concluídas, né? Ele linka essa questão do descanso de Deus àquele momento que nós chamamos de um momento da criação, onde no sétimo dia, diz a palavra que Deus o quê? Descansou. Ele cita aí, certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Eu te pergunto, vamos ver se você, o que você entende disso? O que significa aquele dia, o sétimo dia que Deus descansou lá no Gênesis? Será que Deus descansou porque depois de ter trabalhado muito, ficou cansado? O que significa aquele descanso de Deus? No sétimo dia, Deus descansou das suas obras. Será que foi que Deus descansou porque ele trabalhou tanto? Ele trabalhou tanto, que daí ele ficou tão cansado, tão exausto, fatigado, que ele falou, agora eu preciso descansar. O que significa o descanso de Deus
lá do Gênesis. É uma versão completa? É uma versão completa. Também. O que realmente significa ter Deus descansado nos 7 dias? Vamos ver. O profeta Isaías nos dá uma dica sobre isso. Ele diz assim, Isaías, se você quiser só me acompanhar, para facilitar um pouco, eu falo para você quando você tem que abrir o texto. Senão vai ficar difícil. Isaías 40, verso 28, diz assim, presta atenção que o profeta Isaías falou. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? De cansaço não pouco. Isaías é enfático, né? Ele é claro em dizer, Deus, o Senhor, o Criador, não se cansa e nem se fadiga. Ou seja, podemos concluir que o descanso de Deus, aquele descanso lá do 7º dia, não está relacionado a um possível cansaço do Senhor. Por que não? Porque ele fala que o Senhor, o Criador, não se cansa e não se fadiga. Olha que interessante. Então, se o descanso de Deus não está relacionado a cansaço e a fadiga, o que é o descanso de Deus? Ao que está relacionado esse descanso de Deus? Agora vai lá comigo, vamos lá para Gênesis. Vamos dar uma olhada lá, para tentar entender. Capítulo 1. Gênesis, primeiro capítulo. Gênesis capítulo 1. E a gente vai ler alguns versículos espaçados, tá bom? Eu vou falando para vocês. Vamos primeiro no verso 12, que diz assim: A terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Agora presta atenção nessa expressão. E viu Deus que isso era bom. Verso 18 agora. Para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. Aí olha a expressão. E viu Deus que isso era bom. Verso 21 agora. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E aí olha lá. E viu Deus que isso era bom. Agora verso 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E aí o que fala aí? E viu Deus que isso era bom. Agora verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Vamos entender aqui o que está acontecendo. A gente está falando aqui do momento da criação, da Gênesis, né? Onde Deus criou os céus, a terra e tudo mais. Repara aí, o que foi acontecendo e se repetindo e se destacando na palavra de Deus conforme Deus foi criando todas as coisas. Conforme Deus foi fazendo, foi criando, o que acontecia? Viu Deus que era bom, né? E há esse testemunho, há essa afirmação divina de que Deus olha, contempla o que Ele mesmo está fazendo e diz: eis que vejo e digo, é muito bom, é bom.
Certo? Repetidas vezes há em Gênesis a expressão, e viu Deus que isso era bom. E esta expressão representa algo muito importante relacionado ao descanso de Deus. Representa o que, irmãos? Um estado de satisfação de Deus com suas obras. Conforme Deus foi criando, Deus olhava para o que ele mesmo estava criando e ele dizia, é muito bom, é muito bom. Isso representa um estado de satisfação de Deus conforme ele foi criando o que foi criando. Fez isso e viu Deus que era bom. Fez aquilo e viu Deus que era bom. Ou seja, através destas palavras, Deus está demonstrando que estava se alegrando, se satisfazendo com aquilo que Ele mesmo foi criando. Certo? Viu Deus que isso era bom. É como se o Senhor dissesse assim, o que acabo de fazer está bom, estou satisfeito, agrado daquilo que acabo de fazer. Isso me agrada. Isso me agrada. Acabei isso. É bom. Estou satisfeito. Me agrada. Fiz isso. Tá bom. Me agrado. Estou satisfeito. Aí olha só que interessante. Então, mais uma vez, eu pergunto para vocês, o que está relacionado ao descanso de Deus? A satisfação. O descanso de Deus está relacionado a um estado de satisfação plena dele para o que fora criado. O descanso de Deus não está relacionado a um estado de cansaço. Deus não ficou cansado. Deus ficou satisfeito. Deus se agradou do que fora feito. Viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era bom. Agora, olha só, é por esta razão que o relato de Gênesis é descrito e finalizado desta forma. Veja só no verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. No sexto dia, Deus viu tudo o que ele fez, e ele disse, é muito bom. Ou seja, Deus se satisfaz plenamente com tudo que ele fez. O descanso não vem como um pesar, né? Um pesar assim no sentido de, ai, tô cansada, mas no sentido do... Um desgaste, mas uma alegria, né? Contemplar. Está relacionado à alegria, à satisfação, à plenitude. Ele olha aquilo plenamente e fala, é muito bom. Estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Então, irmãos, o que acontece? Deus se vê por satisfeito com suas obras, Deus vê que tudo era muito bom. Então, satisfeito, olha só isso aqui, presta atenção. Satisfeito, se agradando com aquilo que Ele mesmo criou, então Deus determinou que estava acabado e terminado as suas obras. E assim, satisfeito, instituiu o estado abençoado e santificado do seu descanso. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3 diz, assim pois foram acabados. Havendo Deus terminado, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de todas as obras. Ou seja, assim foram acabados, assim foram terminados as suas obras, satisfeito. Quando que acaba? Quando que termina? Quando Deus está satisfeito, quando Deus está se agradando. Quando Ele olha e Ele diz o quê? Viu Deus que era bom, muito bom. Bom, respondida então a primeira questão, o que é então o descanso de Deus, irmãos? É Deus satisfeito. É Deus se agradando das obras das suas mãos. Das obras das suas próprias mãos. O que é então o descanso de Deus? É Deus
satisfeito. É Deus se agradando com as obras das suas mãos. Isso é o descanso de Deus. Essa é a perspectiva bíblica da palavra sobre o descanso de Deus. Deus não fica cansado. Deus não fica, como nós ficamos. Deus não é homem como nós que fica cansado, fadigado. O descanso de Deus, esse estado que Ele mesmo instituiu, o meu descanso, é um estado de satisfação dele. É um estado de realização. Deus se vê realizado com o que Ele mesmo tem trabalhado, tem realizado. Já deu para entender muita coisa? Já deu? Por que Deus muitos não entram? E como é importante da palavra, né, irmãos? Você saber da palavra, né? Conhecer da palavra. Resta um descanso para o povo de Deus. Bom, segunda questão. O que é entrar no descanso de Deus? O autor de Hebreus, para responder essa pergunta, também se utiliza de um outro paralelo. Ele faz isso mais uma relação aqui. Primeiro ele relaciona esse contexto todo da criação, certo? E agora ele relaciona também aquele episódio do povo de Israel no deserto. Hebreus, o tempo todo, por toda a carta de Hebreus, há esse paralelo. Há várias citações do episódio do povo no deserto. Por exemplo, a carta cita Moisés, a carta cita Josué, o tabernáculo, o sacrifício, os sacerdotes. Toda a carta tem essa relação direta com o episódio do povo quando esteve atravessando o deserto. Tudo, tem essa referência, está relacionado a esse período do povo no deserto. Isso por quê, irmãos? Então, por quê? Sempre houve, na intenção de Deus, isso não foi porque o autor de Hebreus quis. Eu vou escrever, deixa eu ver um bom exemplo aqui, o povo de Deus no deserto. Não. Foi porque Deus, o próprio Deus, houve sempre a intenção em Deus de utilizar do povo de Israel nesse período do episódio do deserto para exemplificar, para explicar muitas questões espirituais verdadeiras e legítimas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bíblicos que falam isso. Veja só, agora abre lá comigo em Números, capítulo 10, verso 33. Vamos dar alguma olhada em alguns textos que mostram essa intenção de Deus de demonstrar o Senhor caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor, e adiante deles caminho de 3 dias para lhes deparar lugar de descanso. Repara só, Deus esteve sempre à frente do povo no deserto, guiando o povo através ali da arca, daquela simbologia toda, daquela representação toda da sua glória, do tabernáculo e tudo mais. Diz o texto aí que Deus esteve adiante deles, através da aliança do Senhor, para o quê? Para lhes deparar lugar de descanso. Em outras palavras, o que Deus estava fazendo com o povo? Estava conduzindo o povo, guiando o povo para o quê? Para um lugar de descanso. A arca da aliança do Senhor aqui representa a presença do Senhor, a glória do Senhor, esse controle do Senhor, essa condução do Senhor, e diz aí, para lhes deparar lugar de descanso. Enquanto o povo esteve no deserto, e a arca esteve com eles, a aliança ali, o tabernáculo, tudo, eles tinham que simplesmente seguir. E Deus estava ali conduzindo para lhes preparar um lugar de descanso. Deus ia apresentar para eles um lugar de descanso. Olha só, tá vendo? Não foi Hebreus, o autor de Hebreus que escolheu esse exemplo. Deus mesmo já se utilizava, já tinha essa intenção de usar do povo como um exemplo.
Vamos ver um outro texto que deixa mais claro isso. Deuteronômio, capítulo 12, verso 4 ao verso 10. Deuteronômio, que é um pouquinho depois de Números. Capítulo 12, verso 4 ao verso 10. Eu vou pedir para alguém ler para mim. 12, 4, 10. 12, verso 4 ao verso 10. Não fareis assim para com o Senhor, vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor, vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Olha que interessante. Deus aqui, naquele episódio, naquele momento, está orientando o seu povo, e ele diz assim: buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, por ali pôr o seu nome e a sua habitação. Ou seja, Deus está orientando o povo a buscar o quê? O lugar que o Senhor, escolheria. Quem escolhe o lugar? O Senhor. Quem preparou o lugar? O Senhor. O descanso é de Deus. Quem institui aquele estado abençoado, santificado do descanso de Deus? É o próprio Deus. Não é o povo que fala assim: é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou descansar. Isso acontece com a gente muitas vezes, né? Que a gente fala: é aqui que está o meu descanso, é aqui que eu vou descansar. E o povo de Deus está falando: não, resta um descanso. Um lugar que eu vos escolher. Um lugar que eu vos preparar. Então, olha só, nesse lugar o Senhor diz assim para eles, no verso 7. Olha só. Sobre este lugar, o Senhor diz: lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Repara só, esse lugar escolhido pelo Senhor é um lugar do quê? É um lugar de plenitude, é um lugar abençoado, de alegria, de bênção, na presença do Senhor. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus. Olha que lindo. Lá vos alegrareis em tudo que fizerdes. Olha que lindo. Que maravilhoso. Que promessa extraordinária. Lá vós e as vossas casas, ele diz. Olha só como é amplo, né? No que tiverdes abençoado o Senhor vosso Deus. Ali é um lugar espetacular. Esse descanso de Deus é maravilhoso. Plenitude é plenitude. A Bíblia fala de plenitude. E a plenitude da Bíblia é plenitude mesmo. Agora olha só. Então, o verso 9 e o verso 10 diz assim: porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Irmãos, o autor bíblico aqui declara que o povo, naquele momento, no deserto, não tinha entrado aonde? No descanso. Que era o quê? A herança que o Senhor tinha preparado para eles.
Ele diz: passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará o descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. O que é então, irmãos, esse entrar no descanso de Deus? É entrar neste lugar escolhido e preparado pelo Senhor. É entrar neste lugar da herança, da promessa e da bênção do Senhor. Lugar que o Senhor escolheu. Lugar da herança do Senhor. Lugar da promessa do Senhor. É entrar neste lugar da alegria na presença do Senhor. Lá vós comereis na minha presença. Já vai ver. Bom, vocês sabem que aqui nesse episódio aqui do povo de Israel, ele estava falando também, estava relacionado à entrada do povo em Canaã. Né? Vocês sabem, conhecendo a história, vocês sabem que o povo entra em Canaã, na terra prometida, que hoje é Israel, né? Tinha essa relação, esse exemplo da entrada do povo em Canaã. Por que isso é importante para nós hoje? A terra de Canaã, na palavra de Deus, dentro desse episódio aqui exemplificado pelo povo no deserto, ele representa o quê? Representa exatamente este entrar no descanso de Deus. A terra de Canaã, quando eles entram, né, exatamente representava, entre outras coisas, tem outras coisas que ela representa também, representa a entrada no descanso de Deus. Já falaremos sobre este lugar escolhido para nós, tá? Na carreira que nos está proposta. A gente já vai falar sobre isso. Em instantes a gente vai falar sobre isso. O lugar que o Senhor tem preparado para nós. O descanso de Deus. Mas antes, deixe-me pontuar algo importante aqui para nós. Relacionado a tudo isso que nós estamos falando. No exemplo de Deus, aqui, quando o povo está lá no deserto, sabemos que somente 2 entraram na terra da promessa. Quem? Josué e Caleb. 2 entraram no descanso de Deus. Somente Josué e Caleb entraram no descanso de Deus, na terra da herança, no lugar escolhido por Deus. 2 entraram. Isso nos leva à pergunta: por que alguns acabam entrando e outros acabam não entrando no descanso de Deus? Vamos responder essa pergunta antes de falar sobre o lugar para nós, tá? Porque uns permitem, né, que Deus, ao olhar para a sua vida, diga: eis que vejo que é muito bom. Outros não. Porque uns entram e outros não entram no descanso de Deus. Porque quando Deus olha para a obra das suas mãos na vida daquela pessoa, uns, Deus fala: eis que vejo, é bom. Outros, ele diz: ainda está precisando de bom retoque aqui. A uns está precisando ainda de um trabalhar ainda. De uns, lá, quando a gente olha para o povo de Israel, irmãos, de uns Deus não se agradou, de outros Deus se agradou. Irmão, o descanso de Deus está relacionado à satisfação de Deus. Porque 2 entraram. Porque de 2 Deus se agradou. De todo aquele povo. Esforcemos-nos nós, portanto, para entrar no descanso de Deus. Que é o que está prometido. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, irmãos. Irmãos, é a palavra, né? Queremos ou não. É o que a palavra diz. Mas é o que Deus quer para nós. Deus quer olhar para a nossa vida e dizer: eis que vejo, é bom. Eis que vejo um Caleb e um Josué.
Hebreus cita a razão pela qual muitos naqueles dias não entraram no descanso de Deus. Volta lá para Hebreus agora. Capítulo 3, verso 7 e ao verso 11. Hebreus, o autor de Hebreus cita o porquê muitos naqueles dias não entraram no descanso de Deus, no lugar preparado da herança, da alegria, da presença do Senhor. Onde Deus fala, ali darei a vocês descanso de vossos inimigos. Ali comereis na minha presença. Hebreus cita, capítulo 3, verso 7 ao verso 11. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Olha ele falando das obras dele aí, ó. Tá vendo? Por isso me indignei com esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, o que acontece? Deus se indignou daquela geração, diz a palavra. Não se agradou, se indignou e disse: não entrarão no meu descanso. O Salmo 95, citado aqui em Hebreus cita o Salmo 95. O Salmo 95 é até mais claro sobre essa razão. Olha só me acompanha, a mesma coisa que Hebreus cita, só que está um pouquinho diferente. Diz assim: durante 40 anos estive desgostado com aquela geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O Salmo 95 disse: durante 40 anos estive desgostado com esta geração. Por que então não entraram, irmãos? Porque Deus esteve desgostoso, Deus não se agradou. O que serve o deserto, irmãos? Para que serve o deserto? Para que serve esse momento? É o momento das obras de Deus na nossa vida. É onde Deus está trabalhando, é onde Deus está operando. Só que há dois resultados. Não tem como fugir, não tem um terceiro. Ou Deus se agrada, ou Deus não se agrada. Você repara aí, né? Você sabe por que Deus não se agradou? Por quê? Ele está falando aqui do coração, sobre o endurecimento do coração. Já vimos isso sábado passado. Que é aquela questão do guardar até o fim, né? E o guardar até o fim é não endurecer o coração, é não errar no coração, né? Ele fala aí, erraram no seu coração, não conheceram os meus caminhos, por isso me indignei deles. Não deram ouvido, né? Não deram ouvidos à minha voz, porque ele fala, hoje se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus não se agrada daquela geração, porque ele até declara, ele disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deus está trabalhando. Só que onde que Deus está trabalhando? É aí o negócio. É aí. E é aí que ele está olhando. Viu Deus que era bom. Ouviu Deus? É aí. O exterior, ele se torna sem importância quando Deus não trabalha no interior. Que é onde ele está visando. Porque é daí que surgem os verdadeiros adoradores, porque daí são feitos filhos, porque daí somos conduzidos à glória, porque daí, irmãos, procede as fontes de vida. E se tem um lugar que Deus vai trabalhar, é no coração. E se endurecemos o coração,
Diz Hebreus, como já vimos sábado passado, o que acontece? Vocês lembram? Nos afastamos do Deus vivo. E aí não tem como entrar no descanso de Deus. Não é porque Deus é cruel. É porque nós nos afastamos. Ele diz aí, não conhece os meus caminhos. E Deus fala, correi a carreira que está proposta. Correi, né, com perseverança a carreira que está proposta. É aqui que vocês têm que correr, não endurecer. Então, de certa forma, irmãos, Deus ao olhar para aquela geração lá do povo, quando entrou, pelo menos grande parte dela, Deus não se agrada, Deus reprova o resultado na vida deles. Olha que interessante. Assim eles não entraram no descanso de Deus. Hebreus fala muito sobre esse reprovar de Deus, irmãos. Quer um exemplo? Só ouve. Fica aí em Hebreus capítulo 4, 3, que fica mais fácil. Mas olha só, Hebreus capítulo 12, verso 4 e 5 diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistidos até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Podemos ser por ele reprovado. Por isso não podemos menosprezar as suas correções. Quer um outro exemplo? Hebreus capítulo 4, verso 1 diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Interessante, né? Essa é a exortação da carta, na verdade, né? A carta, a presente carta de exortação, que é esta carta de Hebreus, exatamente trata sobre esta, né? Ele está exortando-nos, todos nós, todos os que entram e caminham pela carreira que nos está proposta, a permitir esta correção do Senhor, o trabalhar do Senhor no coração da gente, para a gente não ser reprovados. Só um parênteses, por que Deus se desgostou deles? Nós já vimos, né? Porque a palavra não lhes aproveitou, como diz aí, não entraram porque a palavra que ouviram não lhe aproveitou, não tiveram fé, ficaram incrédulos, né? Houve a dureza no coração e tudo mais. Isso a gente já viu. Ficaram desobedientes, se tornaram rebeldes, lembram disso? Tudo no capítulo 3, né? No capítulo 4 fala bastante também. Hebreus é uma chamada para todos nós, irmãos. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus está querendo evitar que nós venhamos cair no mesmo exemplo de desobediência. Por quê? Porque na intenção de Deus, na vontade de Deus, no coração de Deus, eu posso afirmar isso. O desejo de Deus é que nós entremos no descanso de Deus. É a herança, é a promessa. Então, de uns Deus não se agradou, mas de outros Deus se agradou. Hebreus também fala sobre aqueles que na carreira entram no descanso de Deus. Aliás, a ênfase, né? Em Hebreus procura focar os que entram. Ele usa de exemplo dos que não entram, para que os que entram, entrem. E para mostrar que existe as duas. Sim, ele mostra. Mas o foco é para entrar. Hebreus capítulo 11, verso 2 a 6 diz: pois pela fé
os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras. Por meio dela também depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de ver agradado a Deus. Aí ele fala, de fato, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. A ênfase em Hebreus, daqueles que andam pela fé, que a gente vai falar sobre isso mais para frente, da importância da fé nesse assunto todo, irmãos, é obter testemunho de ser justo, de ter aprovação de Deus, de haver agradado a Deus, porque ele fala, sem fé é impossível, irmãos, não ficar na boa, mas agradar a Deus. A ênfase é total neste agradar a Deus. Quem corre a carreira proposta, irmãos, corre para ser trabalhado, para permitir que Deus trabalhe na sua vida, para que a nossa vida venha a agradar a Deus. Esse obter o testemunho da aprovação de Deus ter se agradado. Quando você olha lá para Hebreus 11, essa é a ênfase desses heróis da fé. Se você puder traduzir e resumir todos esses testemunhos que se encontram em Hebreus 11, você vai falar assim, agradaram a Deus. Um de uma maneira, outro de outra, um fez isso, fez aquilo, outro aconteceu com isso, aconteceu aquilo. Mas se você resumir e botar todos juntos, você vai falar assim, obtiveram testemunho de ter agradado a Deus. São testemunhas vivas, né, daquilo que Deus tem entrado. Então, por que alguns acabam entrando naquele descanso e outros não, irmãos? Porque uns, na carreira proposta, Deus se agrada, já outros, não. Uns obtiveram testemunho de ter agradado a Deus, já outros, não. Parecia um monstro de 7 cabeças, né? Mas simplesmente isso. Deu para entender? Bom, então quem entra, irmãos, no descanso de Deus? Quem agrada a Deus. Quem obteve testemunho diante de Deus de ter agradado a Ele. É por isso que Paulo pôde falar, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele já tinha entrado. O descanso de Deus não é necessariamente o céu, viu, gente? Vai para o céu. Mas começa aqui. Pode ser aqui, né? Filipenses, Paulo fala sobre Abraão, sobre Timóteo, ele fala assim, esse teve o caráter aprovado por Deus. Timóteo já tinha passado e sido aprovado por Deus. Você pode traduzir aquele texto assim, esse aqui já entrou no descanso de Deus. Já estava comendo lá no lugar na presença de Deus. Bom, então vamos lá. O que representa este lugar de descanso preparado, escolhido por Deus na carreira proposta? Para nós, na carreira proposta. O que é este lugar de Deus, irmão? O lugar do descanso de Deus. O lugar do descanso de Deus na carreira proposta é a perfeição em Cristo. Guarde isso. A perfeição em Cristo. Canaã representa o descanso de Deus, que para nós é a perfeição em Cristo.
O lugar que, afinal, Deus olha para as nossas vidas e pode dizer: eis que é bom, irmãos. A perfeição em Cristo. Hebreus capítulo 6, verso 1, agora me acompanha. Para você não achar que isso é da minha cabeça. Hebreus 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, irmãos. Quem entra no descanso de Deus? Quem se deixa levar para o que é perfeito. Na carreira proposta, devemos nos deixar-nos levar para o que é perfeito. É o Filho nos conduzindo à glória. Lembra disso? Já falamos sobre isso. Conduzindo muitos filhos à glória. O Filho conduzindo-nos à sua glória, à sua perfeição. Aquilo que Ele é perfeito. Olha isso. Estamos sendo conduzidos para este lugar, para o que é perfeito. O que é perfeito? Capítulo 7, verso 28. De Hebreus. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito, irmãos? Porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho, o quê? Perfeito para sempre. Ou seja, o Filho é perfeito. Somos conduzidos para o que é perfeito. Para o quê? Para o Filho. Somos perfeitos no Filho. Perfeição em Cristo. Vamos ver alguns outros textos que nos ajudam a esclarecer isso. O lugar de descanso de Deus na carreira proposta é quando Deus olha para as nossas vidas, irmãos, e nos vê perfeitos em Cristo. Isso é maravilhoso. Deus, por que Deus tem que trabalhar, gente? Por que a gente está no deserto? Porque Ele está fazendo Cristo em nós. Só que estamos nos conformando em Cristo. Em Cristo. E quando Ele olha para nossas vidas e Ele vê Cristo perfeito em nós, o que acontece? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ele diz mesmo que ele descobriu: esse é meu filho amado em quem Quando Ele olha para você e vê a imagem de Cristo, o que Ele fala? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E imediatamente você fala assim: entra no descanso. Vamos ver alguns textos. Paulo disse assim em Colossenses capítulo 1, verso 28. E depois em Efésios capítulo 4, verso 10 a 13. Colossenses capítulo 1, verso 28. É o lugar de Deus, irmãos. Que Deus tem preparado. O lugar escolhido de Deus, irmãos. A terra de Canaã para mim e para você. Perfeição em Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem. Olha só para quem que é, irmãos. Para todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem o quê? O quê? Perfeito em Cristo. Repete aí, por favor. Perfeito. Pra você não esquecer nunca mais. Perfeitos em Cristo, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Tem muitos que acreditam que a maturidade cristã é para teólogo, é para pastor. Mas não é não. É para todo homem ser apresentado diante dele perfeito em Cristo. Vamos ver um outro texto. Efésios capítulo 4, verso 10 ao verso 13. Efésios capítulo 4, verso 10 ao verso 13. Acharam? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus
para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, ou seja, com o propósito do quê? Do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora presta atenção. Até que todos, olha só, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, essa é a obra de Deus para a nossa vida. Esse é o descanso de Deus. À medida da estatura da plenitude de Cristo. O pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, o aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, por que a gente tem que se apegar às verdades ouvidas? Por que a gente tem que se agarrar a elas firmemente? Por que a gente tem que considerar atentamente o Filho, como a gente já viu? Por que a gente tem que guardar até o fim, irmãos? Porque Deus tem uma medida da estatura da plenitude de Cristo. Viu? Deu para entender? Bom, antes de terminar, quero deixar aqui algumas últimas considerações sobre o descanso de Deus. Me acompanhem. Salmo 23, que vocês conhecem, né? Quem não conhece Salmo 23? Verso 1 a 3 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome. Repare só, irmãos. O texto diz: Ele me faz repousar. O Senhor leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor refrigera a minha alma. Aqui algo muito importante, irmãos, sobre o descanso de Deus. O que é o descanso de Deus? É uma obra de Deus em nossas vidas. É o que o Senhor me faz repousar. O Senhor me leva para junto das águas de Senhor. É o Senhor quem refrigera a minha alma. É Ele quem me faz repousar, diz o texto. Quem entra, irmãos? Aquele que o Senhor conduz, aquele que o Senhor o faz repousar, aquele que o Senhor faz com que a sua alma seja refrigerada. Ele me leva, Ele me faz repousar, Ele me conduz. Por que é tão importante ouvir aquela voz e não endurecer o coração? Porque Ele está nos levando. Porque Ele quem está falando, é o Filho. Né? Deus nos fala nos últimos dias por meio do Filho. E o Filho está nos conduzindo. Mesmo a representação que tinha lá no Egito da arca, no meio deles. Isso. É Cristo no nosso meio nos conduzindo. Ele me faz repousar. Ele me leva para junto das águas de descanso. Então, irmãos, Ele nos leva. Quanto a nós, irmãos, nós devemos somente temer sermos reprovados. Hebreus capítulo 4, verso 1. Lê para mim alguém. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Temamos. Esse temamos aqui significa o que, irmãos? De temor. O temor é tão importante nessa caminhada, porque ele nos guarda, irmão. Ele nos mantém, onde a gente tem que estar.
nos mantenha salvo principalmente do pecado da soberba. Temamos, portanto, irmão, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Foi nos deixada a promessa de entrar. Mas temamos, suceda, parecer que algum de vós tenha falhado. Olha isso. Então a primeira coisa, quanto a nós, o Senhor está nos conduzindo, é o Senhor que nos leva, é o Senhor que nos faz repousar, mas nós temos temer sermos reprovados. Primeira coisa, temer. Segunda, crer, irmão, que pela fé em Cristo entramos no descanso de Deus. Vocês vão ver, a gente vai falar muito sobre isso. Pela fé fulano, pela fé ciclano, pela fé, né? Beltrano, babá. Hebreus capítulo 4, verso 3 diz assim. Olha que lindo. Hebreus capítulo 4, verso 3 diz: nós, porém, que cremos, o quê? Entramos no descanso de Deus. Olha lá. Conforme Deus tem dito, irmãos. Assim jurei na minha areia, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Nós, porém, que cremos, entramos pela fé. Então, pela fé, o entramos está no passado, né? Assim, nós, entraremos, não entramos. Entramos. Em Cristo, por meio de Cristo. Por isso que o coração endurecido de incredulidade, perverso coração de incredulidade, lembra disso? Vimos sábado passado? Nos afasta do Deus vivo. A fé pela fé. Nós que cremos, entramos. Temos então que temer sermos reprovados, temos que crer e olha só, permitir sua obra em nós, irmãos. Ao longo da carreira que nos está proposta, Deus está trabalhando em nós, nos conformando segundo a imagem de Cristo. Se não permitirmos, fica complicado. Veja só. Que o Senhor opere em nós segundo o seu querer, para sermos agradáveis diante deles. Hebreus capítulo 13, abre aí para mim. Hebreus capítulo 13, verso 20 e o verso 21. Olha só. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. E amém. Irmãos, nós precisamos permitir o trabalhar de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele, Jesus, pelo seu sangue, tem nos aperfeiçoado em todo bem para cumprir a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dEle. Vos aperfeiçoe, Ele diz, em todo bem. Se a gente não permitir esse aperfeiçoar que Hebreus fala, que Paulo fala lá em Efésios, a gente leu, isso não acontece. Por que Hebreus trata de um contexto de estagnação espiritual? A gente já viu sobre isso, lembra? Que os irmãos lá eram para ser mestres, mas estavam ainda precisando de leite, como crianças. Lembram disso? Por que a estagnação ela é terrível espiritualmente e ela pode ser fatal? Porque é exatamente uma interrupção desse vos aperfeiçoe. Esse vos aperfeiçoe para quê? Para que ele opere em vós o que é agradável diante dele. Essa estagnação leva com que ele possa olhar para nós e falar assim, não tá bom. E por isso que devemos guardar até o fim. Já ficamos no deserto muito tempo. Até o fim, né? Mas mesmo no deserto, nesse momento que nós chamamos de deserto, esse tempo aqui, há essa promessa de entrarmos no descanso de Deus.
Como foi lá, né, no Egito, foi geográfico a coisa, né? De conduzir. Foi geográfico. Um ponto livre dos inimigos, tal. No meio desse deserto, Deus também nos prepara. Essa mesa no deserto, Sim. lá, esse descanso. Sim, com certeza. Que agora nós estamos falando da plenitude em Cristo. É extraordinário, né? É maravilhoso. Bom, para finalizar, sabia que Jesus se relacionou diretamente com o descanso de Deus? Você sabia? Eu falei aqui citando Paulo, né, sobre a perfeição de Cristo, mas sabe que Jesus se relaciona diretamente com o descanso de Deus? Vocês já ouviram, vocês sabem disso. É que vocês não se ligaram ainda. Olha só, Mateus capítulo 11, deixa que eu leio, presta atenção. Verso 28 a 30 diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora ele fala: Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus, de certa forma, sintetiza, resume tudo que a gente falou sobre o descanso de Deus. Jesus, ao se relacionar com o descanso de Deus, já deixava claro que o caminho era a carreira que nos estava proposta. Jesus diz, para entrar ou para achar o descanso, Jesus deixou a carreira que nos está proposta. É por isso que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim e achareis descanso para a vossa alma. É a carreira que nos está proposta. Sendo conduzidos ao que é perfeito, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, achareis descanso para a vossa alma. Amém? Vamos orar? Senhor, amado Deus, Pai, Senhor, nos conduza pela fé no Filho ao que é perfeito. Senhor, o desejo do coração de cada um de nós é entrar no Teu descanso. Senhor, portanto, nos dê fé, nos dê força, perseverança e um coração obediente a Ti, para que o Senhor nos aperfeiçoe em todo o Teu querer, para que sejamos achados segundo o Teu querer, Senhor, para que a Tua vontade se cumpra em nós. Pai, o Filho nos ensinou, Senhor, faça a Tua vontade em nós. Pai, essa oração é tão maravilhosa e tão importante, Senhor. Senhor, que pela Tua graça e pelo Teu poder sejamos encontrados, aprovados e perfeitos em Cristo Jesus. Cumpre a Tua boa obra em nossas vidas, Senhor. Dá-nos um coração aberto, Senhor, um coração sujeito ao Teu querer, ao Teu trabalhar, à Tua grande e maravilhosa obra, Senhor, para desfrutarmos do Teu lugar de descanso, das Tuas promessas, da Tua herança em Cristo. Sejamos achados perfeitos, Senhor, em Cristo, para o Teu agrado e em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E amém. Se você quiser orar, fica à vontade, irmãos. Tenha liberdade.